Primeiramente, boa tarde a todos, a todas. É com muita alegria que nós realizamos mais uma atividade de início desse semestre de 2021, segundo semestre, um semestre que, como nós comentávamos ontem, é desafiador, mas, por outro lado, também, que já se inicia de uma forma muito positiva, nos dando essa oportunidade de contato. Então, nem todos os nossos alunos ingressantes estavam aqui ontem, né, por questões de horário. Então, a eles e também aos veteranos, dou as boas-vindas a este novo semestre. Agradeço também a todos aqueles que estão aqui, que não são alunos do programa, mas estão prestigiando esse nosso encontro, que foi pensado aí com muito carinho para vocês. Gostaria de primeiro passar a palavra à professora Beth Cardoso, que nesta gestão agora, né, assumimos essa semana uma nova gestão, eu na coordenação, Beth na vice. Então, gostaria também que a Beth pudesse dar boa tarde a vocês. Beth? Oi, Diana, boa tarde para as colegas, boa tarde para a Maria Esther, já agradecendo a disponibilidade dela de estar fazendo essa aula inaugural. E boas-vindas ao semestre, né? Boas-vindas aos nossos novos alunos, as pessoas que estão começando agora conosco, mestrado, doutorado, nossos alunos que já estão na jornada, um ótimo semestre, um semestre produtivo, um semestre de saúde e de muita sorte para nós todos, muita literatura boa para nós todos. Isso mesmo, Beth. Muitas oportunidades de bons encontros também. Eu gostaria também de agradecer muito à professora Vera, que foi quem fez essa ponte com a professora Maria Esther, que fez o contato e nos permitiu hoje, então, ter contato com a professora e com a sua pesquisa. Nós já tivemos alunos no programa, inclusive, que desenvolveram dissertações voltadas para a questão da zooliteratura. Então, é uma alegria imensa poder receber aqui a Maria Esther. Então, Vera, muito obrigada por mais esta parceria. E, Esther, muito, muito obrigada mesmo pela sua presença. Nos sentimos honradas de poder começar o semestre com a sua pesquisa sendo aqui apresentada e com essa possibilidade de intercâmbio com você, com a universidade aí em Minas. Então, muito obrigada mesmo. Vera, eu passo a palavra a você para que você possa apresentar, então, a Esther, embora ela dispense apresentações, mas é sempre bom a gente cumprir o protocolo e fazer esta parte de apresentação. Então, a palavra é sua. Obrigada, Diana. Bom dia a todos. É um prazer muito grande estar aqui, reunido com todos os nossos alunos, apesar de umas férias muito curtas e com muito trabalho, que parece que atualmente a gente engrena quase que diretamente no trabalho, mas é muito gostoso ver o rosto de cada um, rever os alunos tão queridos, né, e com essa expressão de euforia mesmo, né, de expectativa para começar o novo semestre, e rever os colegas, né, que a gente sente tanto a ausência, né, o contato físico, a reunião ao redor de uma mesa, né? É muito gostoso revê-los todos. E Maria Esther, há muito tempo não temos a oportunidade de estar juntas presencialmente, mas é a alternativa que temos hoje, né? E eu diria até que é uma boa alternativa, porque às vezes também o fato a participação de colegas de outras instituições na PUC de São Paulo, no programa de Literatura e Crítica Literária. É um prazer muito grande tê-la conosco. Bem-vindo a todos. E vamos falar um pouquinho sobre a Maria Esther, que, se de um lado é bastante conhecida pelo trabalho, eu diria assim, de forma mais destacada pela sua poesia e pelos seus ensaios, né? Sempre é bom relembrar um pouco esse percurso acadêmico. Ela é professora da UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais,
atualmente também está como colaboradora na Unicamp. A Marister é doutora em literatura comparada e ela realizou 2 pós-doutorados, um na Universidade de Londres, sobre literatura e cinema, e outro na USP, sobre literatura comparada também. Mas, além do seu percurso como docente, como pesquisadora, Marister tem um conjunto de publicações bastante expressivo, seja na área da poesia, seja na área da crítica literária. Ela estreou com Zenóbia, foi o seu livro de estreia em 2004, né? Quando foi finalista do Prêmio Portugal Telecom, né? Que é um prêmio extremamente expressivo na nossa área. Ela também representou o Brasil na Feira de Frankfurt, teve participação na Feira do Livro de Paraty, ganhou também o prêmio em 2009 da Casa das Américas, ou seja, ela tem uma obra extremamente reconhecida, não só pelo público, mas também pela crítica. Vale destacar que a abordagem que ela fará hoje, a Diana até lembrou que nós temos alguma pesquisa nessa direção, mas é muito pouco, e eu acredito que boa parte dos nossos alunos, e talvez até alguns colegas, ainda tenham pouca familiaridade com essa temática que ela estará trazendo para nós hoje. Todavia, essa temática que ela está trabalhando, que nos traz hoje, ela já vem, é um processo de pesquisa que tem se registrado desde 2008. Se eu não estiver enganada pelas pesquisas que eu fiz, porque eu também fiquei curiosa, né? Conversando com a Marister, quando ela disse, eu gostaria de falar sobre essa pesquisa e tal, e nós ficamos bastante motivadas, conversei com a Diana também. Olha, é uma coisa, de certa forma, nova, ainda pouco trabalhada como pesquisa. E fiquei surpresa quando eu vi que essa pesquisa da Marister vem desde 2008, quando ela fez a sua primeira publicação com o texto O Animal Escritor, um olhar sobre a zooliteratura contemporânea. Então, se a gente está pouco familiarizada, eu diria, nós estamos um pouco desatualizados, porque a pesquisa já vem acontecendo há um bom tempo. Então, eu quero passar a palavra para a Marister, dizendo também dessa acolhida. Nós estamos muito contentes de tê-la conosco e, assim, bastante curiosos para conhecer esse trabalho, como ele começou, como ele tem se desenvolvido e em que estágio ele se encontra hoje, e essa questão mesmo da curiosidade do pesquisador, né? Como é que é a adesão dessa pesquisa? Como é que você tem visto essa pesquisa se transferir ou motivar novos pesquisadores, né? Então, a palavra é toda sua e estamos aqui certos de que será mais um dia bastante enriquecedor para nós, estudiosos da literatura. Obrigada por estar conosco, Marister. Eu que agradeço, Vera. É uma honra, uma alegria, né, fazer essa palestra de abertura do segundo semestre letivo da pós-graduação em Literatura e Crítica Literária da PUC, de São Paulo, né, e agradeço imensamente a coordenação do programa, né, representada aqui pela professora Diana Navas, né, aos demais integrantes da nova coordenação, né, e, em especial, a professora Vera Bastazin, né, pela gentileza do convite, né, pela apresentação tão generosa feita aqui hoje. Dou também, né, as boas-vindas a todas, a todos que estão aqui para assistir a essa minha apresentação. Como disse a Vera, é uma pesquisa iniciada em 2008, que teve vários desdobramentos desde então,
não é? Ela começou com bestiários na literatura contemporânea, em que eu fiz uma retomada de algumas coleções de animais, né, na história da literatura ocidental, e a partir, né, desse panorama, eu me detive em alguns escritores do século XX que retomaram essa tradição, criando o que eu chamei de zoocoleções, né? De coleções descritivas, poéticas, narrativas, de animais, de híbridos, de monstros, né, de animais reais, enfim, né, abordando tudo aquilo que Jorge Luiz Borges, né, no seu manual de zoologia fantástica, chamou de a zoologia da realidade e a zoologia dos sonhos. Então, essas duas vertentes atravessaram, né, toda uma tradição zooliterária ocidental, não é? E foi retomada pelo próprio Borges, né, e outros escritores latino-americanos, europeus, e uma tradição que foi renovada, né, que foi transfigurada a partir, né, de novos enfoques, não é? E de outras realidades. Então, tanto a zoologia dos sonhos quanto a da realidade, não é, se confluíram, né, dentro de obras de diferentes autores, né, em diferentes culturas e em vários momentos, né, da modernidade, né, e da contemporaneidade. Depois dessa primeira fase de pesquisa, acabei por ingressar mais especificamente na literatura brasileira, não é? E não, antes da literatura brasileira, de ingressar em autores que não necessariamente criaram coleções de seres não humanos, né? Mas criaram narrativas sobre animais, poemas, né, dando aos bichos papéis de protagonistas, não é, de personagens em interação com humanos, não necessariamente criando catálogos, né, como os anteriores que foram pesquisados. Então, foi um repertório grande de autores, né, que surgiu a partir daí, e, num terceiro momento, eu me detive na literatura brasileira, né, e com um enfoque também voltado para a presença de animais, os exercícios de animalidade, né, na literatura, e também exercícios de interação, né, entre humano e não humano. Depois dessa fase, né, brasileira, eu acabei por entrar na esfera dos transpassamentos de fronteiras, né, de escritores que atravessaram os limites, né, que nos separam, que separam os mundos humano e não humano, e tentaram incorporar ali experiências de animalidade, né, e transfigurações, né, do humano e animal. E, nesse sentido, autores como Guimarães Rosa, né, com meu tio, o Iauaretê, autores, claro, Kafka, né, que teve um papel fundamental dentro, né, dessa abordagem, né, a partir da metamorfose. Lidei também com alguns
algumas obras que lidaram com os meninos selvagens, não é? Que passaram por esse processo, não é? de transformação, de interação, ao ponto de incorporar, né, intrinsecamente esses elementos não humanos. Então, são muitos autores, né, que trabalharam nessa linha. Por fim, abordei também as poéticas, né, as zoopoéticas, a maneira como os poetas lidaram com o animal, né, com as figurações da animalidade, e buscaram, né, pela imaginação, atravessar as fronteiras, né, entrar na esfera íntima, né, desses seres, para imaginar o que eles pensam, o que eles sabem, o que eles veem, né, ou seja, tentando buscar ali alguns saberes não humanos sobre o que chamamos de vida. E atualmente eu estou finalizando, né, um outro desdobramento da pesquisa, que é sobre cães literários, né? Então, são personagens caninas na literatura moderna e contemporânea. Já estou no final desse percurso e já abrindo a pesquisa, né, para um outro aspecto que eu até pretendo abordar um pouquinho aqui na minha apresentação hoje, né? Mais na segunda parte, que é das biografias não humanas, ou seja, das autobiografias animais, né? De autores que transformaram os seres não humanos, né, em protagonistas que têm uma história de vida e essas histórias são, então, reconstituídas ficcionalmente. Eu já até criei, né, um novo termo para designar, né, isso, né, que seria a zoobiografia. Então, agora eu já estou entrando nessa nova seara. Mas o que eu vou apresentar aqui hoje é uma abordagem um pouco mais ampla, não é? Partindo do conceito de zooliteratura e me atendo a um aspecto que considero fundamental, né, para essa abordagem, sobretudo no que tange a este atual momento das minhas investigações, que é o da subjetividade animal, né, e que está intrinsecamente ligada às vidas não humanas, né, às vidas interiores não humanas. Então, é isso, eu vou começar, né, essa exposição, fiz assim um breve histórico dessa pesquisa e agora vou me fazer, né, uma exposição sobre esse tema que eu propus, né, zooliteratura e subjetividade animal. Bem, e começo, né, essa exposição com uma referência ao romance A Vida dos Animais, do escritor sul-africano John Coetzee. É uma obra de 1999, né, que reúne duas palestras atribuídas a uma fictícia escritora australiana de nome Elizabeth Costello, vegetariana, né, por opção ética, que, ao ser convidada para falar sobre literatura numa universidade americana, decide abordar a controversa
ou as controversas relações, né, entre homens e animais não humanos na nossa civilização. Essa personagem, né, que na trama ficcional se hospeda na casa do filho e da nora, mantendo com eles uma relação não desprovida de conflitos, né, apresenta as suas ideias radicais sobre o tema, e essas ideias são debatidas não apenas, né, pelas pessoas que assistem às apresentações que ela faz como palestrante, mas também por 4 intelectuais não fictícios, tá, cujos textos são incluídos estrategicamente no final do livro, né, como anexos. E chama atenção, né, o fato de os pensadores convidados por Coetzee para debater as ideias da personagem Costello, né, atuarem em diferentes campos do conhecimento, né, literatura, filosofia, religião e primatologia. Né, esses nomes são, tem a crítica teórica literária, Marjorie Garber, o filósofo Paul Singer, a professora Wendy Doniger, a professora de religião, né, de teologia, e a primatologista Barbara Smuts. Então, vejam que são 4 intelectuais advindos de diferentes campos do saber. Bom, além, né, desses pensadores que debatem, né, as ideias da personagem, há também ponderações e críticas, né, ao longo, né, do romance, ponderações e reflexões de ordem ética, política e cultural, não é, feitas pela plateia. Então, é um livro muito prismático, não é, com diferentes pontos de vista, em que essas ideias são discutidas, né, de uma maneira muito criativa, exatamente a partir, né, de uma conjunção entre ficção e realidade, né, entre texto ficcional, palestra e ensaio. Então, é um romance muito híbrido né, dentro dessa perspectiva. E então o Coetzee se vale de um viés, digamos, prismático, né, para lidar com a questão dos animais numa obra ficcional, né, levando esse debate, né, para diferentes eixos de discussão, né, o que evidencia a transversalidade desse tema, né, no discurso crítico contemporâneo. Né? De fato, como sugere o escritor com essas palestras da Costello, né, a questão dos animais tornou-se, no nosso tempo, né, um fenômeno transversal, né, um fenômeno que atravessa diferentes campos do conhecimento, provoca inúmeras indagações ético-políticas, né, e propicia novas maneiras de se reconfigurar os próprios conceitos de humano, humanidade e humanismo. Bem, e isso condiz certamente, né, com esse nosso tempo, no qual
a extinção de várias espécies, as descobertas impressionantes na área dos estudos de comportamento e habilidades dos seres não humanos, né, e a expansão de práticas, né, cada vez mais cruéis, sofisticadas, nas granjas e fazendas industriais, entre outros fatores, né, somam-se ao descrédito, né, na supremacia da nossa espécie em relação às outras e ao reconhecimento de nossa responsabilidade perante a vida de todos os seres do planeta. Então, é um conjunto de fatores, né, que incide no nosso tempo e que interfere, né, no surgimento, né, no desdobramento, né, de todas essas reflexões sobre a questão do animal, em vários campos do conhecimento, né, incluindo aí os estudos literários. Bem, no que tange, né, especificamente a literatura, podemos dizer que tais discussões, né, começaram a se delinear mais efetivamente a partir das 2 últimas décadas, né, já existiam, mas se efetivaram de uma maneira mais intensa, né, a partir das 2 últimas décadas, exatamente em sintonia com o debate contemporâneo em torno do assunto, né, e, sobretudo, né, impulsionada pelo próprio trabalho criativo dos escritores, né? Um trabalho já não mais circunscrito, né, aos limites do antropomorfismo, né, e a conversão dos animais em meros símbolos, alegorias, metáforas do humano, né? Uma vez que a partir, né, sobretudo a partir, né, do século XX, os bichos passaram também a se inscrever de forma mais incisiva na literatura, né, como seres complexos, dotados de inteligência, sensibilidade, saberes próprios sobre a vida. E não bastasse isso, né, houve ainda uma retomada positiva da noção de animalidade, né, animalidade que também se inscreve no humano, bem como, né, uma investigação criativa dos limites e liames entre viventes de diferentes ordens, famílias e espécies. Quer dizer, isso possibilitou, né, sem dúvida, que as reflexões sobre essa literatura também se ampliassem e adquirissem uma nova feição, né, suscitando, inclusive, a emergência de novos conceitos de caráter híbrido, como o de zooliteratura. Esse termo, né, que designa o conjunto de práticas literárias ou obras de um autor, país, de uma época, né, que privilegiam o enfoque de animais, né, pode ser também concebido, né, como uma alternativa ao termo bestiário, né, porque ao longo de vários séculos, né, a palavra bestiário foi usada para designar essas obras que lidam com animais, né? Então, a zooliteratura pode ser uma alternativa a esse termo, né, o qual tenho preferido empregar apenas no sentido mais estrito, né, de coleção, catálogo
de animais reais e fantásticos. Tá? Ou seja, enquanto um gênero literário iconográfico oriundo da cultura medieval. Né? Isso porque bestiário, né, por ser derivado da palavra besta, carrega toda uma carga simbólica negativa, né, oriunda da tradição judaico-cristã. Quer dizer, o Derrida tem um trabalho muito importante em que ele discute as noções em torno da palavra besta. Né? É um livro que eu soube que acabou de ser traduzido no Brasil, mas que saiu na França poucos anos atrás, que é A Besta e o Soberano, que é um conjunto de... é um grande seminário, né, em várias sessões, e essas aulas, essas discussões foram reunidas em 2 volumes, né, A Besta e o Soberano. Eu sei que o primeiro volume saiu no Brasil recentemente. Eu não sabia e comprei recentemente, né, porque as edições disponíveis são em francês e em inglês. E é um livro fundamental, né, que discute vários outros aspectos, não apenas, né, referentes a essa noção né, da palavra besta, mas um viés muito, vamos dizer, biopolítico, né, que ele traz, e uma discussão que se amplia, né, para vários autores da filosofia do Ocidente. Bem, então, como eu disse, né, eu tenho preferido, então, usar a palavra zooliteratura para abordar, né, essas práticas, essas obras de autores que dão, né, um enfoque aos seres animais não humanos. E, além do termo zooliteratura, há também de zoopoética, né? E esse termo zoopoética tem aparecido nas minhas reflexões, né, para designar tanto o estudo teórico de obras literárias e estéticas sobre animais, tá, quanto a produção poética, né, específica de um autor, né, que é voltada para esse universo animalista. Então, são vários termos aí que, potencializados, né, pelo prefixo zoo, né, acaba por estabelecer aí uma interface desses estudos, né, da área da biologia, da zoologia, tá, os estudos literários, com termos, né, que fazem parte da teoria literária, né, dos estudos críticos literários. Bom, então, eu creio que a zooliteratura, né, é um campo de estudo, de reflexão, que possibilita uma compreensão dos animais, né, da animalidade e das interações humano e não humano, também pelo viés dos sentidos e da imaginação. Porque graças, né, aos exercícios ficcionais, dos escritores, dos poetas, nós atravessamos as fronteiras entre as espécies, né, e temos acesso a outra margem, a dos animais não humanos, né, num encontro também com a animalidade que nos habita, né, que está dentro de nós.
A literatura, dessa forma, afirma, né, não apenas a sua potencialidade de provocar atos internos em nós, leitores, como também nos ensina a lidar, né, por rotas criativas com alteridades radicais, né? Bom, esse é um campo em plena expansão, que tem cada vez mais se ampliado, né, a partir de contágios de áreas afins, né, como a ecocrítica, né, que amplia a questão animal, articulando-a a poéticas e narrativas da natureza, né, em sintonia, né, com os estudos sobre meio ambiente. Nesse sentido, né, outros seres humanos, outros seres não humanos, né, como as plantas, têm sido incorporados às reflexões mais recentemente, né, com bastante e até com bastante intensidade. E com isso propiciando a disseminação, né, de outros termos conceituais, né, como biopoética, bioficção. Conheço alguns pensadores contemporâneos, alguns estudiosos, né, da ecocrítica, que têm se valido, né, desses termos nos seus estudos sobre a literatura, as interfaces da literatura com a ecologia, né, a zoologia, a botânica, enfim, vinculado a toda essa preocupação, né, com o meio ambiente. Mas eu vou me deter aqui hoje, particularmente no espaço zoo da literatura, tá? E, em especial, o que se inscreve no século XX, no século XX e no início do século XXI. Tá? Atenta a algumas questões éticas e estéticas, políticas que o atravessam. E eu começo, né, por focar alguns escritores brasileiros que eu considero medulares na prática da zooliteratura, né? E aqui eu retomo um pouco da pesquisa lá, sobre zooliteratura brasileira. A que me referi, né, no início dessa apresentação. Bom, no Brasil, pode-se dizer, né, que o precursor dessa linhagem foi Machado de Assis, né, que, em pleno cientificismo do século XIX, escreveu crônicas bastante incisivas, né, sobre a condição dos animais no mundo dominado pelo triunfo do racionalismo moderno. Além de ter dedicado, né, memoráveis contos, crônicas, passagens de romances à situação dos animais no mundo dominado pela ciência e pelo triunfo da razão, né, como um atributo exclusivamente humano. O Machado também fez, por incrível, assim, as crônicas dele sobre isso são muito interessantes, né? Numa delas, ele fez o elogio do vegetarianismo, né? Exatamente numa crônica sobre a greve dos açougueiros acontecida na cidade do Rio de Janeiro em 1893. Tá? Embora ele admitisse que não fosse vegetariano, né? Que ele era vegetariano por princípio, mas não por formação. Bom, além disso, o Machado criticou as práticas, né, de vivissecção comuns nos laboratórios científicos do tempo, né, práticas extremamente cruéis.
manifestou-se contra as touradas e a exploração da força animal no trabalho, né? Tendo ainda embaralhado os limites, né, entre humanidade, animalidade, loucura, né, no romance Quincas Borba, um romance em que o cão se mistura à imagem do personagem humano de mesmo nome. Então, são muitos os escritos de Machado, né, que entram nessa esfera zou. Há uma conversa de burros, né, muito interessante, né, que os burros conversam sobre o surgimento, né, dos bondes, dos bondes no Rio de Janeiro, e aí fala, agora estamos livres da exploração humana. Aí o outro burro fala, não se engane, porque os humanos não são assim tão generosos, e a coisa vai numa conversa muito irônica, em que várias questões, né, sobre as relações de exploração dos humanos contra os não humanos vêm à tona. Bom, então Machado de Assis abre com isso, né, os caminhos para que se constituísse, né, no século XX, toda uma linhagem de escritores, como Guimarães Rosa, Clarice Lispector, Graciliano Ramos, Carlos Drummond de Andrade, Hilda Hilst, Manuel de Barros, Olga Savary, Wilson Bueno, entre vários outros, Astrid Cabral, né, que começou lá no final do século XX e continua ativa nesse campo. Então, entre vários outros, né, que lidaram, cada um à sua maneira, com o mundo zou e as relações entre homens e animais não humanos, né, desviando-se de um enfoque meramente alegórico dos viventes e contribuindo para uma leitura crítica do antropocentrismo inerente ao pensamento ocidental. São autores, né, que nos conduzem à ordem animal sob várias perspectivas, né, que vão do exercício dos afetos, passando pela crítica ao antropocentrismo, até, né, o exercício propriamente dito da animalidade, né, com personagens que fazem o que eu chamei de travessia, né, para a terceira margem da animalidade, que é uma margem que está lá e que está também, né, dentro de nós mesmos, humanos. E creio que Guimarães Rosa, né, merece um destaque dentro dessa linhagem. Desde os seus primeiros livros, ele nunca deixou de conferir aos animais não humanos uma especial atenção. Animais de todas as espécies atravessam seus livros. Além disso, né, os embates, as interações, o corpo a corpo, né, dos homens com o mundo animal, né, são muito recorrentes nas suas narrativas. Como mostram aquelas que enfocam, por exemplo, a convivência diária, né, entre vaqueiros e os animais do mundo rural, do interior de Minas Gerais. Né, aliás, percebe-se um visível interesse de Rosa, né, pelas comunidades híbridas. Comunidade híbrida, um conceito cunhado pelo filósofo e etólogo francês Dominique Lestel, né, eu vou voltar a ele daqui a pouco, né? E nessas comunidades híbridas predominam, né, geralmente, a complexidade e a diversidade das relações entre
homem e animal não humano, né? E são relações construídas a partir de um compartilhamento, né? De sentidos, de experiências, de afetos, de necessidades. Quer dizer, esse conceito de comunidade híbrida foi desenvolvido, né, pelo Dominique no livro L'Animalité, a animalidade, tá? Que tem e tem como referência principal, né, as sociedades mistas e interespecíficas, né, formadas ao longo dos séculos, sobretudo no mundo rural e selvagem, né, em tempos anteriores ao triunfo da ruptura cartesiana, né, entre homem e animal, humanidade e animalidade. Nunca deixaram de estar presentes na tradição literária. Tá? Como afirma o Lestel, a literatura e as tradições narrativas, né, agora eu cito, estão repletas de exemplos de relações privilegiadas entre homens e animais, né, que se revestem, por vezes, de intensidades surpreendentes. Uma certa amizade ou fortes relações afetivas podem ser desenvolvidas entre humanos e bichos. As ficções populares respondem afirmativamente e multiplicam os exemplos. Né? Então, o Guimarães Rosa é, sem dúvida, um autor que explora intensamente essas associações interespecíficas, né? Como, por exemplo, no conto reportagem Entremeio com o Vaqueiro Mariano, né? que está incluído no livro Estas Histórias, um livro póstumo, né? 1969. E a isso se soma também, né, o interesse de Rosa em observar os aquários, né, e os bichos enjaulados nos zoológicos do mundo, né, a partir de um olhar empático, afetivo, né, como nas séries Zoo e Aquário, que estão, né, no livro Ave Palavra, né, também posto. Para não mencionar, né, a exploração que o escritor faz dos traços de animalidade do humano, né, como no já mencionado aqui, né, o meu tio, o Iauretê, né, que trata da transformação de um onceiro em, né, que é caçador de onças, né? Então, a transformação de um onceiro em um homem-onça, né? Por um processo de contágio. É um conto magistral. Dá para pensar até mesmo, né, na ideia do de Deleuze e Guattari. Feito aqui, né, agora, é bastante pertinente, né, para o enfoque desse conto, o meu tio e o Iauaretê. Né? Bom, ainda, né, na obra rosiana, críticas às injustiças perpetuadas contra os bichos, né, como se pode ver no Burrinho Pedrez, né, um conto de Sagarana, em que o narrador se cola, né, na subjetividade
de um miúdo e resignado burro de carga, né, para contar a história sofrida de um animal marcado a ferro e sempre às voltas com chibatadas e esporas. Aliás, Sagarana é cheio de bichos, né? Tanto que o Graciliano Ramos, ao falar dessa obra, falou que, né, Sagarana fervilham bichos de todas as espécies. E, de fato. Bom, mesmo no Grande Sertão Veredas, né, as listas zoológicas são intermináveis, né, indo de centenas de nomes de bois e vacas a dezenas de espécies espalhadas pelo sertão mineiro. Né? Só o Grande Sertão daria aí um curso inteiro, né, sobre isso. O que mostra, né, o quão multifacetado é esse universo zoo, né, de Guimarães Rosa. Bem, no que se refere à questão da subjetividade animal, né, que muito tem me interessado ultimamente, e é o tópico principal dessa palestra, né, Guimarães Rosa nos oferece um ponto de partida muito instigante, né, no conto Conversa de Bois, que está também em Sagarana. Né? Nesse conto, né, 2 homens conduzem um carro de bois pelo sertão de Minas Gerais, enquanto os animais conversam, né, sobre os percalços da vida bovina e sobre como eles veem os humanos. E a certa altura, um deles diz, né, eu vou citar aqui um trechinho do conto, que é a fala do boi. O homem é um bicho esmochado que não devia haver. Nem convém espiar muito para o homem. É o único vulto que faz ficar zonzo de se olhar muito. É comprido demais para cima e não cabe todo de vez dentro dos olhos da gente. Bem, vejam que essa citação, né, trata do olhar, né, ou melhor, o olhar de um animal dotado de um saber sobre os humanos, né, que possui um ponto de vista sobre o que vê e uma consciência sobre o objeto da sua visão. Quer dizer, há várias outras passagens, né, nesse conto em que em que o boi fala sobre, né, os homens e dão a sua opinião sobre os humanos. Né? Drummond também lidou com isso, daqui a pouco eu falo. Bom, embora no primeiro momento, né, nós possamos atribuir a esse texto rosiano, né, um caráter fabular, né, já que nele os bois pensam e falam, né, e animais falantes, né, são muito comuns nas fábulas. Os princípios que norteiam o conto são distintos, né, dos que regem as fábulas tradicionais. Isso porque os bois de rosa não se inscrevem no conto, né, como meras representações do universo humano. E tampouco a história possui um caráter moralizante, edificante, né, como se espera do gênero fabular. Os bois rosianos estão longe de apenas significar, né, enquanto protagonistas da história, algo que ultrapassa os limites da condição animal que os define. Eles são, sim, animais que expressam
o que o autor imagina que eles falariam caso pudessem fazer uso das palavras, né? Ainda que a linguagem atribuída a eles seja a humana, e não haveria como ser diferente, já que todo animal literário o é, né, graças aos artifícios verbais próprios da nossa espécie, né, percebe-se que o autor adota uma maneira particular, não submissa às convenções seculares em torno da figura animal, né, de lidar com os bichos. Se as palavras são próprias do humano, isso não quer dizer que, para Rosa, a capacidade de sentir, de ter uma linguagem distinta, de ter uma visão de mundo, seja inerente apenas a nós, né? Cabe a ele, enquanto escritor, tentar entrar, né, pelos esforços da imaginação e da empatia no corpo do animal para capturar algo da subjetividade que lhe é própria e traduzi-la em linguagem humana. E nessa esfera bovina, né, nós poderíamos mencionar também o poema Um Boi Vê os Homens, de Carlos Drummond de Andrade, né, o qual não deixa de provocar novas reflexões. Quer dizer, eu já abordei esse poema em outros momentos, em vários momentos, mas sempre que eu volto a ele, eu descubro mais coisas, né, no que diz respeito a essa questão da subjetividade. Nesse poema, o poeta dá voz a um eu bovino, né, para que este expresse a sua visão sobre os humanos com quem convive. Tem uma afinidade aí, né, com os bois do Guimarães Rosa. Então, a feição desses bois rosianos, né, o boi do Drummond é um vivente que rumina, né, o seu próprio conhecimento sobre a nossa espécie, né, lamentando que a espécie humana não seja capaz de entender outros mundos que não o dela. Não obstante o título, né, Um Boi Vê os Homens, sugira que o ponto de vista seja do animal, como no conto de Rosa, o uso da primeira pessoa ao longo dos versos não fica explícito. Isso é muito curioso. Não aparece um eu ali. Mas em nenhum momento, né, o boi diz eu, como era de se esperar. No entanto, há a presença de um nós, né, numa pergunta entre parênteses. Que sabemos nós? Né? Depois vocês leiam esse poema. É um poema longo, assim, eu não trouxe aqui, ele é bem longo. Eu vou ler só um trechinho daqui a pouco. Então, há a presença de um nós, né, entre parênteses, que sabemos nós, no penúltimo verso. O que passa a ideia de um boi que fala em nome de sua espécie. Quer dizer, mesmo que sob a dicção humana, né, afinal, trata-se de um poema, né, de um construto verbal, o animal aparece aí como o porta-voz de uma coletividade. E nessa condição, ele profere alguns dizeres bastante irônicos sobre a vida dos homens, né, em evidente dissonância com a visão que a humanidade tem de si mesma. Então, eu vou citar um trechinho aqui, em que o boi começa a falar né, de alguns problemas da espécie humana, o que ele vê, né, da espécie humana e que ele acha estranho.
Aí, há esse trechinho aqui. Certamente, falta-lhes, não sei que atributo essencial, posto se apresentarem nobres e graves por vezes. Ah, espantosamente graves, até sinistros. Coitados, dir-se-iam, não escutam nem o canto do ar, nem os segredos do feno. Bom, ainda que essa crítica à humanidade, né, seja, na verdade, formulada pelo homem Drummond, ela poderia perfeitamente advir da percepção do boi, né, cujo ponto de vista o poeta encena no texto. Ou seja, há aí duas camadas de subjetividade, né, que se interpõem no poema. A do animal, né, com a sua imaginada visão sobre a humanidade, e a do sujeito humano, que reproduz verbalmente o que esse eu animal, né, supostamente estaria vendo e pensando sobre os homens. Né, percebe-se, portanto, né, um esforço de imaginação do poeta, que ao se colocar na pele desse outro, né, assim como fez Rosa com seus bois, tenta depreender o que esse bovino seria capaz de falar se tivesse acesso à linguagem verbal. Então, assim, né, ao habitarem o corpo dos bois para tentar traduzir o modo como eles compreendem o mundo e os outros viventes, né, Rosa e Drummond encenam uma subjetividade que não apenas desafia o poder humano de compreensão, como também evidencia o caráter ficcional dessa tarefa. Poderíamos avançar muito mais a partir deste ponto, né, passando por outros autores brasileiros do século XX, percorrendo autores dessas duas décadas do século XXI, né, que têm dado contribuições a essa discussão, né, como aqueles que eu já mencionei. Mas eu deixo essa abordagem, né, para um outro momento, para me deter mais especificamente no tópico da subjetividade não humana e trazer à tona algumas reflexões sobre exercícios de biografia animal feitos por 3 autores de diferentes nacionalidades, tá? Clarice Lispector, Virginia Woolf e Paul Auster. E para isso, né, eu retomo a noção de subjetividade não humana sob uma perspectiva teórica, tá? Valendo-me de reflexões que atravessam os campos da filosofia, da etologia e da antropologia. E a retomo a partir de algumas perguntas. Tá? E tem tudo a ver com o que foi apresentado anteriormente, né? A propósito de Drummond, a propósito de Guimarães Rosa. É de fato possível definir uma subjetividade animal na contramão do pensamento que se constituiu no Ocidente sobre a noção de sujeito? Quais as estratégias literárias viáveis para se compor um relato em primeira pessoa sob a voz de um animal não humano? Até que ponto podemos atravessar os limites de nossa própria espécie para habitarmos o corpo de um bicho e vivenciarmos uma outra subjetividade que não a nossa? De novo, Dominique Lester, né, dessa vez no livro O Animal Singular, estabelece categorias distintas de animais, no que tange essa dimensão subjetiva. Tá? Para ele, se alguns animais são apenas agentes, são as categorias do Dominique, tá? São agentes, né? Um carrapato, um mosquito, uma pulga. Outros
pela sua maior complexidade cognitiva, sensorial, emocional, entram na categoria de sujeitos dotados de singularidade, os quais, por sua vez, poderiam ser divididos entre heterônomos e autônomos. Essa é a taxonomia aí do Dominique Lestel. Os autônomos seriam sujeitos dotados de individualidade operacional e das autorrepresentações que resultam disso. Tá? A exemplo dos chimpanzés da Tanzânia, né, dos elefantes do Quênia, e há vários outros casos, né, relacionados a golfinhos, a vários... As orcas, os elefantes. Existem vários livros sobre isso, né? Que são surpreendentes. Bom, já os heterônomos, né, são os que dependem dos humanos para a constituição, né, da sua subjetividade, dada a relação de proximidade entre eles, né, coisa do contágio recíproco. Nessa categoria, né, de sujeitos heterônomos, e a heteronomia, né, aí compreendida como uma sujeição a uma lei exterior ou à vontade de outrem, estariam os animais domésticos, rurais, os que são levados para zoológicos para uma convivência forçada com tratadores visitantes, além dos que são amansados e adestrados em atividades esportivas, como a falcoaria, por exemplo. Né? Essa proximidade com outras espécies propiciaria, assim, a constituição, né, de subjetividades híbridas, o que não os impede de desenvolver comportamentos de grande densidade, né, e uma posição ativa dentro de comunidades e grupos interespecíficos. Né? E aqui até me lembrei agora da cachorra-baleia, né, lá em Vidas Secas, né, na convivência com aquele pequeno grupo familiar, né, e como que ali há um contágio recíproco, né, de humano, não humano, e as subjetividades se tornam extremamente híbridas, né, ali dentro. Bom, os animais autônomos, por outro lado, né, poderiam ser até, podem, segundo Dominique, se tornar pessoas, sem interferência de ninguém, de outrem, né? O que não quer dizer, entretanto, que considerar certos animais como pessoas seja antropomórfico. Não é isso porque, nas palavras do Lestel, é nossa noção de pessoa que é antropomórfica. Né? Mas vamos deixar os autônomos, por enquanto. Eles vão entrar em outra pesquisa. Vamos voltar aos heterônomos, né? Os que têm a ver com a convivência, que estão na nossa convivência aí. Então, torna-se necessário, né, aprendermos a pensar os animais não humanos, né, como sujeitos, né, a partir de uma reconfiguração das noções de subjetividade, identidade, personalidade, fora da moldura antropocêntrica que incidiu na construção do conceito de sujeito no pensamento ocidental. Né, e como eu pude mostrar num dos capítulos, né, do meu livro Literatura e Animalidade, Derrida já havia tentado para isso, né, ao afirmar numa entrevista que o discurso humano sobre o sujeito nunca deixou de atrelar a subjetividade apenas ao homem. Quer dizer, segundo ele, o pronome quem sempre se restringiu à gramática do que chamamos de linguagem ocidental.
e foi moldado por uma concepção genérica de humano, que exclui todos os demais viventes. Tá? Isso é uma fala do Derrida. Então, daí isso é pertinente, né? Buscar para essa discussão pensamentos alternativos sobre isso. Né? Como, por exemplo, o que traz Eduardo Viveiros de Castro, né? nos seus estudos etnográficos, né? Ao apresentar as contribuições do perspectivismo ameríndio para uma noção alternativa de sujeito, né? Ele assinala que o ponto de vista, né, incide na constituição da subjetividade, porque, cito, né, todo ser a que se atribui um ponto de vista será, então, sujeito. Ou melhor, ali onde estiver o ponto de vista, também estará a posição do sujeito. Então, sob esse prisma, aos animais não humanos, que são providos de um ponto de vista, também podem ser atribuídas as capacidades, né, de intencionalidade consciente e de agência, né, que facultam a ocupação da posição enunciativa de sujeito. Também um trechinho da fala do Eduardo Viveiros de Castro. Bom, então, isso, né, porque é o ponto de vista que converte quem vê em um sujeito singular, né, em um vivente substituível. Se os animais veem da mesma forma que nós diversas coisas do que vemos, é porque seus corpos são diferentes dos nossos, né? Sua constituição é diferente, o seu mundo interno é diferente. Então, o que os animais sabem sobre nós, né, está no modo como cada um nos vê e nos percebe. E dada a nossa incapacidade de rastrear esse saber por vias racionais, científicas, né, resta-nos também imaginá-lo, conjecturar sobre ele, para depois traduzi-lo em linguagem humana. Né? E é esse movimento que muitos escritores fazem ao habitar ficcionalmente o corpo do animal, trocar olhares com ele, atribuir-lhes uma voz, tentando depreender, né, traduzir o que se passa na esfera íntima desses outros, né, para então contar, escrever sobre eles. Bem, eu vou falar um pouquinho aqui da Clarice, tá? E introduzir também essa parte da biografia, que não é extensa, né? Porque eu já vi que já temos aí um tempinho, né? De uma hora, desde que eu comecei. Bom, então, começo com a Clarice Lispector. Quer dizer, podemos dizer que os limites, né, entre humano e não humano, né, no universo clariciano, são bastante porosos, né, e muitas vezes se confundem. Né, galinhas, cavalos, peixes, baratas, cães, um búfalo, né, permeiam a sua obra e deflagram ousados cruzamentos interespécies. Temos Paixão segundo GH, né, que é um ponto radical dessa zooliteratura clariciana. Eu não vou me deter nela agora, porque eu acabei de escrever um artigo só sobre o GH, sobre a figura da barata, mas eu vou me furtar, né, de trabalhar com isso neste momento, porque eu gostaria de avançar para a ideia de biografia. Tá? Então, você tem a Paixão segundo GH, né, o Conto Búfalo, que é outro, né, como no GH se assenta num processo de troca de olhares com o animal, né, que provoca um estado de vertigem na personagem, né, no caso, uma mulher. Nos dois casos, aí há uma interação, né, do humano e do não humano pela figura da mulher.
Mas eu gostaria de ir ao cachorro da Clarice, tá? Ao cachorro Ulisses, do livro infantil Quase de Verdade, de 1978, que é uma figura muito intrigante, né, na obra clariciana. E por ser o centro do que nós poderíamos chamar de uma pequena autobiografia canina, tá? Porque o cachorro de fato existiu, né? Foi o terceiro e último cão que frequentou a vida da escritora, tá? Ele aparece num outro livro chamado Um Sopro de Vida, né? Que é um livro de não memórias, iniciado por ela e concluído iniciado em 74, concluído em 77, tá? E o Ulisses está ali, assim, de forma muito, muito presente, muito intensamente. Então, e nesse livro infantil, Ulisses entra não apenas como protagonista biografado, mas como um cúmplice de Clarice na narração da história. Tá? Embora o ponto de vista seja dele, a autora não lhe dá diretamente a fala humana, né, o que é comum nas histórias de bichos, mas deixa claro que se trata de uma tradução. Tá? Como diz o narrador cachorro, né, no início, ele late a história em primeira pessoa e ela traduz os latidos em palavras. Ou seja, Clarice cria um artifício para tornar possível a fala canina, né, sem se render inteiramente aos recursos do antropomorfismo. Quer dizer, claro que há uma humanização, né, o que é inevitável nesse caso, mas há uma nítida atenção às especificidades de comunicação canina. Tá? A cumplicidade entre a mulher e o cão evidencia como a interação entre as duas espécies diferentes, né, provoca um contágio recíproco. Está, né? Na ordem aí da heteronomia. Outra experiência fundamental, né, e precursora nesse campo é Flush, uma biografia, 1933, de Virginia Woolf, né, considerado o marco do cânone canino, né, do século XX, por ter trazido de forma inovadora a subjetividade de um cão no território da biografia, tá? No caso, a do cachorro Cocker Spaniel, da poeta britânica Elizabeth Barrett Browning. No romance, o cão é um outro que pensa, sente, sonha, experimenta o mundo com as faculdades e habilidades que lhe são inerentes, e nem por isso inferiores às que particularizam a espécie humana. Pelo olhar dele, e graças à sua relação de cumplicidade com sua amiga humana, nós passamos a conhecer também a história de amor entre a poeta e Robert Browning, né, com quem ela se casou. Mas tudo vem sob o ponto de vista canino, né, numa narração em terceira pessoa, com recursos do discurso indireto livre. Assim como Clarice, né, a Virginia explora o afeto mútuo de dois seres que, apesar de não usarem os mesmos signos e formas de expressão, conseguem se comunicar por vias alternativas, não restritas à esfera das palavras, né, como o olhar, os gestos, a sensorialidade olfativa, etc. Mas ambas não deixam de traduzir isso em palavras, né, transformando também esses personagens caninos em animais escritos. E vale mencionar que o Flush serviu de referência, né, para o escritor norte-americano Paul Auster, na composição do romance Timbuktu, de 1999, que tem como protagonista um vira-lata, né, cuja vida é contada por meio dos recursos narrativos wolfianos.
Embora Auster não tenha incluído a palavra biografia no título, né, como fez a Virginia Woolf, e nem sabemos se de fato o vira-lata Mr. Bones existiu, não há como negar o seu caráter de biografia ficcional. Tá? É um livro que evidencia que os cães de rua também são dignos de ter as suas histórias de vida contadas. Assim como seus companheiros humanos sem teto também são. Né? Afinal, se pensarmos que as vidas dos vira-latas e dos moradores de rua geralmente entram no anonimato, né, pela marginalidade a eles imputada na hierarquia dos viventes, o termo biografia, né, não deixa de fazer sentido nesse livro. Afinal, trata-se da história de vida, com muitos detalhes, de um cachorro comum, a qual, até certo ponto, se mistura a história de vida do sem-teto Willie, né, explorando recursos narrativos, né, que permitem ao leitor entrar no mundo íntimo dos dois, sempre sob a perspectiva do cão, como acontece em Flush. Tá? Por fim, né, diante desse pequeno conjunto de autores que buscaram sondar as subjetividades não humanas, seja em contos e poemas, seja em narrativas biográficas, constata-se que a eles não interessa propriamente achar uma ideia no animal, escrever sobre ele e representá-lo literariamente, mas entrar, né, na esfera da intimidade desse outro e tentar extrair, pelos recursos da invenção poética e ficcional, aquilo que o constitui e desafia o nosso poder de entendimento. Tá? São escritores que criam maneiras de encontro com essa alteridade radical, né, abrindo assim um campo fértil, não apenas para escritores do final do século XX, como, sobretudo, para os das primeiras décadas do século XXI, que agora têm, né, a tarefa de repensar os sujeitos não humanos sob o peso de uma realidade marcada por grandes catástrofes ambientais, né, e extinção de inúmeras espécies, animais, né, vegetais, práticas cada vez mais cruéis contra os seres com quem compartilhamos a experiência da vida, né, e com seres que nos ensinam formas alternativas de existência. Acho que principalmente isso. Eles têm muito para nos ensinar. Então é isso, essa é a minha apresentação, né? Estou à disposição para questionamentos, né? Para observações, perguntas. Vera, você está sem o som. Não te ouvimos. Bom, mas enquanto a Vera resolve a questão do áudio, Maristério, eu queria te agradecer muito, dizer que foi uma delícia poder te ouvir, poder aprender sobre esse conceito e da importância, né, que ele tem dentro desse nosso atual contexto, como você tão bem colocou aqui ao final da sua fala. Nós temos aqui perguntas, então eu vou abrir espaço para elas, e a primeira pergunta que nós tivemos foi da professora Anita, que é professora aqui também do programa. Aproveito também para agradecer a todas as colegas que estão aqui conosco, e eu já encontro aqui a pergunta para fazer a você, que o chat já andou. Então, a pergunta da Anita é a seguinte, ela disse que, enquanto você estava falando nessa questão importante, né, da crítica ao antropocentrismo que existe na literatura, na zooliteratura, ela ficou se perguntando se a metamorfose do Kafka entraria aí também, ou se a zooliteratura presente ali no Kafka
apontaria para algum outro aspecto? Olha, eu considero, obrigada pela pergunta, né, eu acho que é muito importante. Eu considero Kafka, né, é um ponto de inflexão na mudança de abordagem da questão do animal, da animalidade, né, e das relações entre humano e não humano. Não apenas na metamorfose. Kafka criou várias narrativas que têm animais como protagonistas, né? E ele trabalha muito essas noções. Até que ponto ele desconstrói a ideia de antropomorfismo, né, de antropocentrismo, né, na metamorfose, né, porque ali os limites estão muito embaralhados, né? Ó, tem um bem-te-vi cantando aqui. Deixa eu até fazer um comentário, Esther, que colocaram isso no chat, que foi tão bem contextualizado que até o pássaro apareceu para a palestra, né? Disseram que ele é o seu secretário. Para assumir a palavra literalmente, né, Esther? Pois é. Eu fico aqui, meu escritório fica em frente a um jardim, e aí eles sempre vêm. E foi muito interessante eles terem aparecido exatamente no final da minha apresentação, né? Bom, então, o Kafka, sem dúvida, né, foi um ponto de inflexão nessa abordagem, né? Nós temos também, até na literatura canina, investigações de um cão, né, que é um cão que assume a primeira pessoa ali. Temos o macaco lá, que faz a conferência, né, para os cientistas, né? Ou seja, o Kafka apresenta assim inúmeras vias de abordagem dessa questão, e ele se apresenta mesmo como um ponto de referência para vários outros escritores, inclusive vários escritores muito contemporâneos. Recentemente, eu estava lendo um romance, até cheguei a escrever sobre ele, de uma japonesa, Yoko Tawada, que é Memórias de um Urso Polar, né? E ela retoma Kafka, inclusive explicitamente dentro dessa obra, para falar sobre a importância dele para um novo enfoque, né, dessa questão da animalidade e das relações entre os dois mundos. Excelente, Esther. Eu queria também agradecer as várias indicações de leitura que todos foram colocando aqui a partir da sua fala. E agora a próxima pergunta é da Débora. Ela quer saber se, de alguma forma, essa leitura da zooliteratura pode estar presente no contexto do sagrado e das crenças populares, pensando na cultura indígena, indiana, até mesmo japonesa. Não, sem dúvida. Eu acho que em diferentes culturas essa questão adquire novos matizes, não é? Mesmo quer dizer, eu não entrei ainda efetivamente, né, nas culturas ameríndias, sei que há aí um repertório enorme, né, para ser trabalhado sob essa perspectiva. Acho que até agora a minha entrada nessa esfera foi muito pela via teórica, né, das ideias sobre perspectivismo ameríndio e tudo, mas a literatura mesmo, né, eu ainda não abordei de forma mais concentrada. E, sem dúvida, né, das culturas orientais, as maneiras, né, de se lidar com esse tema são bem variadas. E o divino entra, sim, o sagrado, até mesmo em autores brasileiros, isso acontece. Em Hilda Hilst, por exemplo, tá? Há aí uma
um cruzamento, né, do humano, do não humano, do transhumano. Tá? Há também, na própria Clarice, na Paixão Segundo GH, né, aquele ato de comer a barata, aquilo que ela chama de o neutro, não é? E que leva numa espécie assim até de transfiguração do humano, em algo sublime, né? Que entra na esfera do sagrado, né? Na esfera mística aí, né? Do sagrado. Então, sem dúvida, uma seara bastante rica, né? E agradeço a pergunta, é algo para ser desdobrado. Como vocês veem, o tema é amplo, muito dá margem, né, a inúmeras incursões. Sim, e muito instigante, Esther. Primeiro um comentário que vem do Guilherme é assim: professora, depois de ler seu livro Literalidade e Animalidade e te ouvindo aqui, apesar de você tocar, ainda fico curioso para compreender uma questão. O animal é uma questão. Tenho estudado a obra O Animal, que logo sou, Derrida, e tentando pensar a ética da alteridade. Desculpa, pessoal, que está vindo a ligação para o computador. Então, ele está estudando O Animal, que logo sou, Derrida, e tentando pensar a ética da alteridade de Levinas na relação com o animal e também entes da natureza. E uma dificuldade para construir algo... Deixa eu só ver que cortou aqui. Algo... Deixa eu só voltar aqui. Algo a partir do animal, de refletirmos sobre alteridades radicais. E aí ele diz, a questão que tenho é, em que medida a literatura realmente traria a possibilidade de uma compreensão das alteridades, mas, ao mesmo tempo, não é uma visão antropocêntrica do que o autor projeta sobre a visão do animal? Qual o limite ou qual a resposta para conseguir fugir deste silêncio sobre o que é ser o animal, sobre este outro? Pois é uma pergunta que eu me faço o tempo todo, né? Porque é impossível fugir. Para quem, para quem escreve, né? Para quem tenta falar, né, dessa alteridade, não há como entrar lá dentro da cabeça do animal, né, na esfera íntima dele, para exatamente saber o que se expressa. E como nós não temos acesso também às linguagens não humanas, né, isso se torna difícil entender. Certamente esse bem-te-vi que apareceu aqui, cantou, deve ter dito alguma coisa que eu não consigo entender, né? Assim como... Então, essa questão da é muito complexa. A literatura faz um esforço de imaginação, não só a literatura, nós temos também aí, nas teorias das culturas do Eduardo Viveiro de Castro, quando ele trabalha as culturas ameríndias, ele fala da figura do xamã, né? Quer dizer, o xamã como esse que faz a travessia, né? Que consegue entrar, né, em outros corpos, em outros mundos, em outras experiências, e extrair dali um saber, e traduzir isso, quer dizer, é um processo, é uma tentativa também, né? É um processo de tentar capturar, né, essa alteridade. Então, inevitavelmente, a literatura tem feito, né, esse exercício. Eu acho que é um exercício importante.
Sobretudo, esse exercício que não tenta fazer do animal uma mera alegoria de algo que ultrapassa, né? Mas tomando como sujeitos, como seres que compartilham, né, conosco a experiência do mundo, eu acho que a literatura dá uma contribuição muito grande. Que entra aí também a empatia, né? A empatia. Não há é impossível, né, que qualquer animal escreva sua própria história, faça sua autobiografia. Então, se quisermos imaginar, né, tentar contar essa história, imaginar a partir de uma relação, a partir de uma convivência, a partir, né, de um exercício empático, poético, né, o que vai restar é isso, é um animal escrito. É um animal escrito, embora não esteja necessariamente a serviço dos valores humanos, não está aqui para servir de símbolos, não, né? Como aconteceu várias vezes em várias obras literárias, em vários momentos da história do mundo. A Helena Bressan, que é lá da Federal de Santa Catarina, e seja muito bem-vinda, Helena. Ela, primeiro, né, agradece muito pela sua fala riquíssima, e ela falou que ela queria te fazer uma pergunta mais pessoal, que é: de que forma surgiu o seu interesse pelos animais, por essa subjetividade animal? Você sempre se interessou por esse tema? Sempre me interessei por esse tema, mas só passei a pesquisá-lo, né, como eu disse, em 2008, né, até motivada por outras questões, por uma outra pesquisa que na verdade, essa pesquisa anterior possibilitou um reencontro meu com a questão que sempre esteve presente para mim, né? Porque na minha história, que tem a ver com a minha história pessoal, né? Eu venho do interior de Minas, né? Patos de Minas, convivi muito no meio rural, né? Tive muito contato com a vida rural, né? Tive até um porquinho de estimação que andava atrás de mim o tempo todo, com uma afetividade, uma inteligência impressionante, né? Eu sempre convivi muito com cães, gatos, bois, vacas, né? Cavalos e tudo, insetos. Eu tenho pássaros, né? Então, assim, toda a minha história está atravessada pela presença, né, dos não-humanos, dos seres não-humanos, sejam eles animais, sejam vegetais. Excelente. Temos uma última pergunta, que é do Cadu, que também é doutorando do nosso programa, e ele diz assim: em Vidas Secas, além da estratégia do narrador de habitar o corpo e a intimidade da cadela baleia, há uma espécie de animalização da família dos retirantes. Sob a perspectiva da heteronomia, como a professora compreende a constituição das subjetividades que se manifestam nesse romance? Pois como eu disse, ali há um contágio recíproco, né? Quer dizer, tanto há um momento em que não se sabe onde começa a animalidade de um e a humanidade do outro, né? Naquela pequena comunidade híbrida, né? de vidas secas. Que ali você tem o pai, a mãe, 2 meninos, o papagaio e a cachorrinha vira-lata, né? A baleia, que tem um papel fundamental, né? Quer dizer, é a figura central, ao meu ver, ali. Ela é ativa, ela é solidária,
ela é sensível, hábil, generosa, não é? E muitos críticos, inclusive, já interpretaram isso como sendo um processo de antropomorfização, né? Eu tendo a discordar, porque eu acho que essas características de sensibilidade, de habilidade, inteligência, generosidade, também são pertinentes aos não-humanos, sobretudo aos cães, né? E a baleia tem isso. Mas ela, claro, ela está ali e recebe os influxos, né, dessa convivência com os humanos também, e vice-versa, e vice-versa. Quer dizer, os humanos que estão numa situação de precariedade, né, de extrema estão ali afligidos pela seca, né, estão em relações assim bastante difíceis de luta pela sobrevivência, né? E ali muitos embates também, né? Porque não é só solidariedade, não é troca de afetos, há também violência, há conflitos, né? Papagaio é sacrificado para o alimento da família. Então, assim, a baleia sonha. A baleia sonha. Aí fala, não, isso aí é antropomorfização. Claro, o conteúdo do sonho pode ser, vem da imaginação do escritor, né? Mas o fato de ela sonhar não quer dizer que seja antropomórfico, porque os estudos de etologia contemporânea, né? Mas cada vez mais comprovam essas habilidades, cientificamente, inclusive, né? Tudo, assim, várias habilidades que são tidas como exclusivas do humano, hoje, né, estão sendo já reconhecidas como também próprias de seres não humanos, né, de determinadas espécies. Claro que há muitas espécies, então há diferenças, né, entre elas. Eu tenho estudado muito esses livros de etologia, né, de comportamento animal. Tenho estudado também a zoosemiótica, que foi criada nos anos 70, né, pelo Sebiock, e mais do que nunca tem dado contribuições sobre as linguagens não humanas, né, o canto dos pássaros, o estudo dos cantos dos pássaros, o estudo das vocalizações dos golfinhos, das baleias, tem até um livro lindo chamado A Grande Orquestra da Natureza, tá? Sobre isso, e como essa música da natureza e que as linguagens, né, que têm seus dialetos, inclusive, né? Há estudos, né, de zoosemiótica que mostram dialetos da mesma espécie animal, dependendo do lugar, da região onde os indivíduos vivem, né? Ou seja, é algo fantástico. Por isso que o Drummond fala, né, que o mundo não é o que pensamos. Ele levanta alguns dados assim surpreendentes sobre a vida não humana, sobre os animais, sobre a natureza, coisas que a gente nem pode imaginar, e termina o poema, né? O mundo não é o que pensamos. Sério, o pássaro concorda plenamente com você. Você viu que a cada afirmação ele reassegura. Só para fechar mesmo, Esther, que apareceu uma última pergunta, que é aqui da Mônica, também que é ingressante no nosso programa, no doutorado. Ela diz assim:
No conto, Dizem que os Cães Veem Coisas, de Moreira Campos, um contista cearense, só os cães sentem a presença da morte, que chega diáfana, próxima a uma piscina. Na ocasião, uma criança morre afogada. Entraria nos estudos da zooliteratura? Eu acho que sim. Acho que sim. Se a figura do cão tem essa importância dentro do conto, eu acho que é possível fazer algumas reflexões sobre isso. Eu escrevi sobre morte, a relação, né, dos cães e a morte, num um ensaio chamado Quando Morre um Cão. Tá? Eu até me vali também de um filme da Laurie Anderson, né? Lindo, um documentário chamado... agora o título fugiu. Em que ela conta da história, ela conta a história da cachorrinha dela, que morreu, Lola Belle, né? E todo o processo. Aí eu articulo esse documentário da Laurie Anderson com a Insustentável Leveza do Ser, de Milan Kundera, em que também aparece a morte de uma cachorra, né, doente, que ocupa um capítulo inteiro. E nesse capítulo do Milan, da Insustentável Leveza do Ser, há um pressentimento da morte por parte da cadela, né? Ela sabe que vai morrer. Ela está ali. Então, eu tentei abordar isso, né, de alguma maneira, que é um tema que me toca bastante, porque eu também já tive uma cachorra com quem eu era muito ligada, com quem eu convivi por 15 anos, né, e chegou no momento final, e eu... foi quando eu escrevi esse artigo sobre Quando Morre um Cão, né, pegando a cachorra-baleia, a morte da cachorra-baleia, que é, para mim, uma das cenas mais antológicas, né, da literatura brasileira, e que foi magnificamente apresentada no filme do Nelson Pereira dos Santos, né? Então, articulando, né, a morte da cachorra-baleia com a morte da cachorra, da Karenine, né, da Sustentável Leveza do Ser, e da cachorrinha da Laurie Anderson, né, nesse filme, documentário chamado Coração de Cachorro. Excelente. The Heart of a Dog. Então, é isso. Vera? Tá sem áudio, Vera. Segue sem áudio. Bom, então eu vou agradecendo aqui. Primeiro, Esther, eu queria, né, é uma pena que você não esteja lendo todos os comentários aqui no chat, mas todos elogiando muito, agradecendo essa oportunidade de terem uma aula tão bonita, ao mesmo tempo repleta de leveza, de muito conhecimento. Então, ficamos muito felizes também que vocês tenham gostado, né, dessa escolha. Agradeço muito, muito mesmo a sua fala. O tempo voou, eu poderia ficar aqui ainda horas te ouvindo, porque é muito gostoso ouvir falar dessa sua pesquisa, e esperamos nos encontrar em breve, pessoalmente, para que você venha direto ao nosso programa, e aí possamos, que seja só um primeiro contato, essa nossa ponte estabelecida. Agradeço também a todos os alunos, os de dentro da PUC, os de fora, que estiveram aqui conosco, e também a todas as professoras do programa que estão aqui acompanhando essa aula. Então,
agradeço imensamente a você e passo a palavra para que você possa se despedir. Eu também agradeço muito a vocês pela oportunidade que me deram, né, para falar um pouco mais sobre esse trabalho que eu venho desenvolvendo. Espero que possamos, né, nos reencontrar oportunamente ao vivo e estabelecer essas trocas, né, e ter uma oportunidade mesmo de discutir ao vivo, né, esses pontos. Eu queria muito estar vendo aí os alunos, né, de ter esse vis-à-vis com os alunos. Eu acho que isso é fundamental, né? Ter essa interação, de ver com cada um, a manifestação de cada um, ouvir a voz dos que fazem as perguntas. Isso não tem preço, né? Eu acho que se as aulas online, as palestras online, as lives da vida propiciam, né, um acesso maior de pessoas de vários outros estados, até de países, as atividades, né, perde-se muito esse contato, né, direto, afetivo. Eu fico aqui olhando para a minha própria imagem, né? É muito estranho, assim. Então, de qualquer maneira, né, estar aqui, falar sobre esse tema, saber que há pessoas, né, ouvindo, há pessoas interagindo, pessoas que fizeram perguntas, né, preciosas, e eu sei que esse tema daria margem, né, a muitas outras elucubrações. Então, eu agradeço muitíssimo, né, ao programa de pós-graduação em Crítica Literária, Teoria e Crítica Literária da PUC, né, agradeço muito a todos os envolvidos, né, nesse programa, Diana, né, a Vera, Priscila, Beth, José Luiz Tavares, Beth Bright, poeta, né, que eu conheço, admiro. Então, é isso. E agradeço demais aos alunos, né, e as pessoas que acompanharam, né, essa palestra, né, essa discussão. Muito obrigada. Muito obrigada, Esther. E veja que o pássaro agradece também a oportunidade. Pessoal, muito obrigada. Agradeço também em nome da Vera, que ficou sem o microfone, mas que permitiu que eu te conhecesse. Esther, então, muito obrigada, Vera, obrigada a todos. E o semestre está iniciado. A partir de agora, mão na massa e um excelente e produtivo semestre a todos nós. Então, um grande abraço e até mais. Até mais. E ao som do BTV. Isso!